Feche seus olhos, se sentirem assim à vontade, acalmem seus corações, elevem seu pensamento a Deus e a Jesus Cristo, nosso Mestre e nosso Guia, para que, junto com todo esse amor aos trabalhadores desencarnados desta casa e os anjos bons, aqueles nossos amigos que fazem parte da administração do planeta terrestre junto com Jesus, possam emanar todo o seu amor e toda a sua força para todos nós que precisamos desse auxílio, para todos nós que precisamos desse amor de nosso Senhor Jesus Cristo, espelhado em nós, e ao mesmo tempo em que esse amor nos bate, nós também devolvemos ao mundo um amor mais puro e verdadeiro e sincero que podemos oferecer aos outros irmãos que sofrem e padecem assim como todos nós. Diante do Pai não há sofrimento menor nem maior. Somos todos nós pequenos aprendizes, lidando com o trabalho árduo da reencarnação. Que Deus maravilhoso, na sua misericórdia, continue sendo misericordioso para cada um de nós, para com as nossas falhas, para com os nossos erros, e que continue nos guiando, através do bom exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, ao limite de evolução espiritual a que todos nós ascenderemos um dia. E seja conosco, Jesus, nosso Mestre, nossos amigos desencarnados, trabalhadores desta casa, e toda a boa vontade e o amor de Deus envolvido nessa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Primeiramente, agradecer à casa pelo convite de eu estar aqui mais uma vez com vocês. Bem feito para vocês, né? Mas eu espero que a gente consiga usufruir o que tiver de melhor nessa passagem de Jesus como bom pastor. E também dizer que essa função que nós ocupamos, e aqui tem alguns expositores que eu sei, a gente chama, na verdade deveria ser preleção o nome correto, mas a gente apelidou como exposição espírita. E fazendo uma exposição espírita não é uma tarefa muito fácil, porque nós não estamos defendendo uma causa nossa. Nós estamos defendendo duas doutrinas maravilhosas, que é a doutrina do Cristo e a doutrina espírita. Portanto, se vocês sentirem, principalmente os dirigentes da casa, em algum momento um deslize nosso, nos informe, por favor, até pessoas componentes da casa que estudam a doutrina, porque aí a gente tem condições de melhorar e aperfeiçoar o nosso trabalho, tá bom? Bom, vamos lá. Jesus, o bom pastor. Nós vamos começar a falar desde lá de trás um pouco sobre essa passagem de Jesus como bom pastor. Porque quando chega a Jesus, essa parábola, ou quando ele conta essa parábola, ele já remonta isso de outros tempos, né? Não só da época dele mesmo, que ele viveu. Bom, aí nós temos a Grécia Antiga, onde
havia vários deuses na época. Deus do amor, Deus da fartura, Deus da chuva. E esses vários deuses, entre eles, tinha um também que chamava Thanatos. E graças a esse deus Thanatos, já ouviu falar no Thanatos? Mas vão ouvir falar um dia, viu? Que é o deus da morte, tá? É o deus da morte. Inclusive, o Thanatos, hoje, ele transformou-se em ciência, que é a tanatologia, que é a ciência que estuda a morte e o morrer. E tem graduação e tem pós-graduação nas universidades, tá? Então, a tanatologia hoje ela é estudada, a morte e o morrer hoje ela é estudada nas universidades. Muitas delas estudam a tanatologia, ok? Então, entre todos os deuses, tinha esse deus da morte também. Mas, eu até coloquei alguns deuses aí, né? Para ilustrar. Tinha o deus do amor também, né? Mas, lá atrás, né, chamava-se politeísmo, ou seja, a adoração de vários deuses. O poli é vários, teísmo é Deus. Então, a adoração de vários deuses. Quem trouxe a primeira imagem de adoração de um só Deus foi Abraão, lá atrás, né? Mais ou menos há 2.000 anos antes de Cristo, 1970 antes de Cristo, então veio Abraão. E Abraão tem uma passagem muito bonita, quem vai no Antigo Testamento, na Torá, vai ver que ele tinha um filho chamado Isaac, que foi para o sacrifício, e até o sacrifício quase que ele mata mesmo, né? Mas aí acabou matando um carneirinho, tem até um carneirinho ali do lado, no lugar do filho Isaac, tá? Então ele trouxe o monoteísmo, o mono é um, teísmo é Deus, então adoração a um só Deus. Começa aí então a história de Jesus, na adoração de um só Deus. É o que nós fazemos hoje? Adoramos um só Deus? A doutrina espírita, sim ou não? Sim. Nós somos monoteístas, então. Nós adoramos a um só Deus. Tá? Ixi! O que eu fiz? Nada. Bom. Essa tecnologia para velho é dura, viu? Bom, na verdade, nós temos o Antigo Testamento, chamado de a Torá. E Moisés acabou fazendo o que Kardec fez com a doutrina espírita, uma codificação. Porque a Torá começou a ser escrita na época de Abraão, que veio a Gênese e o Êxodo. O Êxodo foi a saída dos hebreus de um lugar para outro lugar. Tá? E a Gênese é o início de tudo, a criação de Deus de tudo. Né? Então, Abraão começa no exercício do seu dia a dia, a falar sobre o monoteísmo, a adoração a um só Deus, e contar o início de tudo. Então, começa a ser descrito o Antigo Testamento, que que a gente chama de são 5 livros, né? Os 2 primeiros, então, é a Gênese e o Êxodo. Bom, aqui. Por volta, então, agora de 1500, nasce Moisés. Moisés também tem umas passagens legais, mas também tem umas passagens difíceis, porque ele tinha toda já a doutrina montada de um Deus único, só que uma dificuldade muito grande de aplicar essa doutrina. Nós temos dificuldade de aplicar a doutrina do Cristo hoje? Temos, né? Na nossa casa? Com os nossos filhos? Sim, né? Com os nossos pais? Com os nossos parentes? Também sim. Imagine há 3.500 anos atrás. Então ele se rendeu a uma lei chamada Lei de Italião, que era do rei Hammurabi, que era o olho por olho, dente por dente. Então aquele cometia um erro, o mesmo erro seria roubou, cortava a mão, coisas desse tipo assim, bem bárbara. Mas foi a forma que ele achou de aplicar a doutrina do Cristo. E aí ele criou um Cristo, um Deus vingativo. Então o Deus de Moisés era vingativo, mas não é porque ele era mau.
ou porque ele não tem não teve propriedade dentro da doutrina que chegou até Cristo. É porque foi o momento dele que ele encontrou de aplicar a doutrina de Deus, que vinha já de Abraão, tá? E aí ele faz a codificação do Antigo Testamento. Aí aparece mais 3 livros da tribo de Levi. O número é o que a gente tem hoje, que é o censo, que também acontecia na época. E o Deuteronômio é onde reside todas as leis e todos os profetas. É onde a gente vai parar. E é onde nos interessa. Porque aí está contida todos os ensinos de Jesus, aplicados por Jesus. Ele utiliza-se desse livro para contar a sua história através das parábolas. Tanto que naquela passagem de Jesus que todo mundo conhece, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aí no final ele fala, aí reside todas as leis e todos os profetas. Então ele está falando do Deuteronômio, que é o 5º livro do Pentateuco, ok? São muitas lições trazidas por esse 5º livro. A Atitude de Amor, ela tem feito um trabalho chamado NEP, que é Núcleo de Estudo e Pesquisa à Luz do Espiritismo, estudando o Antigo Testamento com relação à doutrina espírita. E engraçado, né? Não é engraçado, né? Mas interessante. Que tem tudo a ver. Então eu trouxe aqui uma coisa do Antigo Testamento, que é um salmo, tá? O rei Davi já é um pouquinho mais para frente. Também o rei Davi é muito importante na história de Jesus. Em alguns livros aparece assim, Jesus, filho de Abraão. Podem notar. Alguns livros aparece Jesus, filho de Davi, porque está na árvore genealógica de Jesus, tá? E rei Davi teve uma importância muito grande, apesar dele guerrear, dele matar, mas ele se arrependia disso e sabia que isso não era importante para a época, mas ele tinha que fazer porque era o que dizia para fazer a aplicação da doutrina. Então, no Salmo 23, olha, os salmos são quase todos atribuídos ao rei Davi, porque tem outros salmistas, mas a maioria é o rei Davi. O Salmo 23 é atribuído a ele. Diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse Senhor é meu pastor já inicia, então, olha, 1000 anos antes de Cristo já inicia esse pastoreio, ou seja, já existia a ideia do pastor, de pegar suas ovelhas, de ter rebanho. Percebe que essa ideia já vem antes de Jesus? Por isso que eu estou trazendo um pouco do Antigo Testamento, para a gente ver, na verdade, no contexto do Senhor é meu pastor, Davi estava falando de Deus. Deus era o pastor naquele momento, que estava arrebanhando todas as ovelhas, ok? E tem uma outra passagem ainda dentro do Salmo 23, eu não pus o Salmo inteiro, mas é assim, certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Gente, ele está falando aí da continuidade da vida, do Espírito. Veja só, se a gente entender bem o que ele está dizendo, ele vai viver por longos e longos dias. Nós somos limitados, não somos? Tem alguns que passam de 100, mas são poucos, né? A maioria não chega a 100. Então, mas a gente vai viver a doutrina do Cristo por longos e longos dias. Nós vamos estar na espiritualidade por longos e longos dias. Ou seja, para nós é para a eternidade, ainda que esse corpo físico deixe de existir. Beleza até aí? Novo Testamento agora, tá? Agora a gente começa mesmo de fato. Ok.
Evangelho de João agora. O João foi qual evangelista? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto a fazer o evangelho? Aí, muito bem! Foi por volta ali do ano 100, já no finalzinho do primeiro século, início do segundo século, tá? Que foi o último evangelho. E ele é um pouco diferente dos 3 evangelhos anteriores, né? Porque foi escrito depois. João era praticamente analfabeto, então ele teve escribas que escreveram, ele ditava e era escrito o evangelho, tá bom? Então, ele diz assim: eu sou o bom pastor. Agora ele já está falando de Jesus. E conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda que tenha outras ovelhas que não são desse aprisco significa curral. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá... Agora, por que eu grifei isso daí? Porque João fala assim, no 10, do 14 ao 18. E haverá um só rebanho e um só pastor. É fácil? A doutrina espírita fala, somos todos iguais. Será que encaramos dessa forma? Independente das acusações, eu não estou aqui como juiz, mas teve aí alguns jogadores de futebol envolvidos em coisas não muito boas. Segundo a justiça do homem, eles são culpados. Ponto. Então, não vou julgar aqui a ninguém e a nada. O que eu quero aqui colocar, então, é a Federação Esportiva, ou Esportiva de Futebol no Brasil. Se manifestou somente ontem, mas esse caso está rolando há muito tempo, e as mulheres vêm defendendo isso já há muito tempo. Gente, não é legal. Não é legal, porque ninguém, nenhum dos homens se manifestaram. Percebe como é difícil um só rebanho e um só pastor na nossa sociedade? Ainda está muito difícil, né? Mas, enfim, isso é um caminho que a gente vai trilhar. Ok. As empresas estão conectadas hoje com o novo tempo. Muitas empresas estão conectadas hoje com os novos tempos. Tanto que eles têm várias iniciativas de aproximação, de integração nas diferentes nacionalidades. Tem também vários gêneros, várias ideologias, unindo os povos. Também tem acordos comerciais, econômicos, sociais, realizando diversas atividades respeitáveis. Por exemplo, em Itapevi tem a Cacau Show. A Cacau Show já chama hoje todo mundo de colaborador, porque na empresa, as empresas que já entendem isso, não chama mais de funcionário e nem de empregado, chama de colaborador. Quer ver um exemplo nítido? Eu trabalhei com uma diretora na escola, agora estou aposentado, mas ficamos mais ou menos uns 15 anos trabalhando junto. Ela era uma das poucas efetivas como diretora de escola. E ela também se aposentou antes do que eu. Mas estavam caçoando das mulheres que faziam a limpeza na escola, tirando o sarro delas. Um grupo de alunos, uma escola de 1.800 alunos, 10% são 180 alunos, né? É um número significativo. Tirando o sarro dessas pessoas. Aí o que ela fez? Ela chamou na sexta-feira as 6 serventes que tinham, que eram 3 de manhã e 3 da tarde, falou, na segunda-feira vocês não vêm, vou dar folga para vocês. E na terça, eu quero às 6 de manhã, à tarde e à noite comigo. Tudo bem? Elas já ficaram meio assustadas, mas toparam, né? Na segunda-feira elas não foram e na terça elas foram de manhã. Aí a diretora passou de sala por sala, a hora que era 18 salas por período, né? 40 e tantas salas no total. Vocês viram como ficou a escola?
Tá agradável? Gente, tinha lixo para tudo que é lugar. Os banheiros não tinham condições de entrar. E todo mundo começou a reclamar. Salas sujas, os corredores sujos, os banheiros impossibilitados de andar. Então falaram, elas são colaboradoras. Se elas deixarem de vir, vocês vão ter a escola assim. Vocês querem a escola assim? Sabe o que aconteceu? Nunca mais caçoaram as serventes. Então, essa é a visão que a gente tem que ter, né? De corporação, de união. Somos todos importantes na função que nós ocupamos, qualquer que seja ela. E ela provou isso. Então, colaboradores hoje, né, que a empresa chama. Inclusive, passou na televisão essa semana uma empresa que, veja que, uma vez eu falei para uma pessoa que eu sou contra a cota. Não é que eu sou contra a cota. Eu sou contra a existência de ter que ter uma cota. Percebe? É diferente de ser contra a cota. E essas coisas tinham que acontecer naturalmente. As vagas têm de idoso e deficiente no supermercado. Mas por quê? Porque a lei obriga que tenha. Não. Porque não é respeitado, não adianta nada. No trem tem um banco do idoso, e daí? Senta um jovem, não levanta para o idoso? Então, o que precisa é respeito. Não cotas, mas enquanto tiver que ter a cota para abarcar toda a sociedade, façamos isso, infelizmente. Tem que ter, tem que ter. Mas uma empresa está contratando só uma parte, porque a empresa quer, hein? Não é porque existe cota. A empresa de 50 a 60 anos. Aí entrevistaram uma mulher de 56 anos. Ela falou, nossa, eu não pensei que pudesse orientar tantos jovens quanto eu oriento. E também eu não imaginei que eu podia aprender tantas coisas com os jovens como eu estou aprendendo. É troca de experiência. E é uma empresa que está admitindo, onde passou dos 40, já tem dificuldade de ir arrumar um emprego. E a empresa está admitindo de 50 a 60 anos. Tudo tem a ver com o bom pastor, viu, gente? E a gente vai ver que isso tem relação. Por quê? Aprender a conviver com as diferenças é uma tarefa fácil? Um rebanho, um só pastor. É uma profecia de Jesus, não é? Vai se realizar. Porque é a profecia de Jesus, mas ainda vai demorar um bocadinho. Porque conviver com as diferenças não é uma tarefa fácil. A pessoa diz que é paciente até alguém tirar a paciência, né? A pessoa fala, eu tenho um pavio curto. Tem uns que não tem nem pavio, nem curto, né? Então, é difícil. Então, tem diferenças religiosas. Fora da igreja não há salvação. Já ouviram essa frase? Quer dizer, fora da igreja posso fazer o que quiser. Entrei na igreja, agora estou salvo. Faço a minha prece, o pastor faz lá, eu grito, rezo e estou salvo. Não, né? E qual é a defesa da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Mas vocês acreditam que pessoa que trabalhava no mediúnico, numa casa espírita que eu trabalhei, que hoje não estou mais lá, desistiram da doutrina espírita porque falaram que essa visão de Kardec é furada. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Eles têm um raciocínio de que caridade é só bens materiais. E caridade é só bens materiais? Tem diversos tipos de caridade. A menos importante, talvez, a nível espiritual, seja a material. Ela é importante, sim, porque tem que completar a rampa aqui do Consolador, certo? Lá no Solidariedade nós estamos construindo mais um cômodo, então precisa de dinheiro, ponto. Mas nós temos outras formas de fazer caridade. Nós temos outras formas de aplicar a caridade. Eu costumo dizer que até lavar uma louça espontaneamente é um gesto caridoso. A gentileza, ela está ligada diretamente à caridade. Ser gentil, ser amável,
Fala um bom dia no elevador para você ver. Todo mundo vai olhar para tua cara e falar que esse cara é louco. Porque nós não estamos mais acostumados à gentileza, né? As pessoas no próprio condomínio, elas passam, moram junto, passa e levanta o rosto. Às vezes, muda de escada, só para não fazer um enfrentamento e não ter que dizer bom dia. Tá assim, nós estamos dessa forma. Mas isso também é caridade, porque quando a gente empresta o ouvido para alguém, dá um abraço, nós estamos promovendo a caridade na nossa sociedade. E aí tem as diferenças sociais, as diferenças ideológicas, de gênero, de raça, tudo isso é difícil. Onde está o relógio agora? Ah, lá, aquele lá. Para não me perder, né? Exemplo de Jesus. Olha, veja que Jesus, ele já aplicava essa diferença na época dele. Se a gente pegar sutilmente o Evangelho de Jesus, a parte moral, a gente vai notar. Lembra da mulher prostituta? Ela se transforma no quê? No braço direito de Jesus. Maria de Madalena, Maria de Magdala, como na doutrina espírita conhecemos. Ele, inclusive, lavou os pés dela. É conviver com diferença? A mulher samaritana, ainda hoje, em alguns lugares da Palestina, o homem não pode falar com a mulher em público. Verdade ou não? Na época de Jesus, então, era assim, contra a lei falar com a mulher em público. Não podia de forma nenhuma. E a mulher samaritana foi até o riacho pegar água, e então Jesus conversa com ela. E ela volta toda entusiasmada. Um homem falou comigo, eu acho que é o filho do homem, eu acho que é o filho do homem, porque só é ele que podia fazer isso. Outra pessoa não teria autoridade para fazer isso. Eu acho que é Jesus, eu acho que é Jesus. Né? Convivendo com as diferenças. A mulher adúltera, ele acusou a mulher adúltera? Não. Tampouco defendeu também, mas ele tirou ela da enroscada. Porque nem sempre a gente tem que defender. Nos filhos a gente às vezes não tem que ser duro, não tem que pôr de castigo. É o mal deles? Não, a gente está pensando no bem deles. Não é? Então, ele não defendeu, mas também não acusou. Ele apenas salvou daquela situação e disse, vá e ande com cuidado daqui para frente. Porque talvez eu não esteja mais ali para fazer a mesma coisa que eu fiz agora com você. Não é? Ele jantou na casa do publicano Zaqueu. Zaqueu se converteu, inclusive, à doutrina do caminho, que era a doutrina do Cristo. Assim, tentando sanar todos os males que ele havia feito ali na sociedade em que vivia. Continuou rico, mas devolveu muito dinheiro. Inclusive, alguns até com 3 vezes mais, 4 vezes mais. Né? Ele conviveu com os leprosos, ele conviveu com os deficientes. Tudo que nós estamos vendo hoje na sociedade, não é? Nas cotas. Na época dele não era cota, ele fazia de bom grado. Tem uma passagem de Jesus com Pedro, está no livro Jesus no Lar. E isso é interessante, porque Jesus já havia desencarnado, como nós espíritas falamos, já tinha morrido. E Pedro conhecia toda a comunidade. Então, ele entregava peixe para a comunidade que não tinha condições de pescar. Ele entregava peixe porque tinha um grupo de pescadores junto com ele que continuou pescando após a morte de Jesus. Só que como ele conhecia a comunidade, ele vai falar, não, o Kiko não precisa de peixe, não vou dar peixe para o Kiko. Aí Jesus aparece materializado para ele, passagem que está no Jesus no Lar, e diz o seguinte,
Pedro, alguma vez eu falei para você discriminar alguém? Você tem direito de saber o que é, o que não é? Você tem que distribuir peixe para todo mundo. Foi isso que nós combinamos, Pedro. Você está pisando na bola. E Pedro entendeu. E a partir daí começou a não julgar mais e dar peixe para todo mundo. Né? Essa é saber conviver com a diferença. E Joana de Ângeles diz o seguinte: família é o grande laboratório das experiências humanas. É na família onde convivemos e aprendemos a conviver, viver e conviver. SOS Família, livro de volta com Joana de Ângeles. Ok? E a família é difícil mesmo? É? Para vocês também é? Ah, pensei que fosse só para mim. Já vamos entrar agora na parábola de Jesus, segundo Lucas. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca-la alegremente nos ombros e retorna ao curral. E ao chegar entre os amigos diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a ovelha perdida. E eu vos digo, haverá mais alegrias nos céus por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam mais se arrepender. Lucas já é o evangelho mais, né? É o terceiro evangelho, mas já mais perto da morte de Jesus. Gente, quanta mensagem traz aí. Primeiro, o Ricardo Guerin até encerrou o mês espírita, que foi a parábola sobre um outro prisma, que houve aquelas, né, as pessoas visitando casas, e o encerramento foi na atitude de amor, e o Ricardo Guerin encerrou assim: eu não entendo porque Jesus, ou o pastor, com 99 ovelhas no aprisco, foi atrás de uma. Mas por que ele já está com 99? Qual a diferença de uma? Não estou entendendo essa parábola. Me explica, por favor. Ele tem 99, já está no aprisco. Por que ele vai atrás de uma? Aí a pessoa só compreendeu quando aquela uma era ela. Ele terminou assim. Arrepia, né, gente? Sabe o que isso faz lembrar? De Saulo para Paulo. Jesus tinha os 500 da Galileia. Tinha 12 apóstolos. Tinha Maria de Madalena. E tantos outros já trabalhando a sua doutrina, que era a casa do caminho. Mas ele foi atrás de quem? De Saulo. Era ovelha desgarrada do rebanho. Gente, e a presença de Saulo, que depois se transformou em Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, ele percorreu quase 16 anos, fez 3 grandes viagens, e ele que divulgou a doutrina do Cristo. Se nós não tivéssemos o Paulo de Tarso, talvez nós não tivéssemos toda essa doutrina montada, como está hoje para nós, e que a doutrina espírita acabou codificando de uma forma maravilhosa através de Allan Kardec. Então, Paulo tem uma função fundamental, tem livro enorme contando a história de Paulo, que é enorme, que ele sofreu muito, ele quase foi morto, ele passou frio, ele passou fome, foi roubado, enfim. É uma história muito difícil, mas ele foi de ponta a ponta. Inclusive, tem o Atos dos Apóstolos, que é designado a Lucas, mas ditado grande parte por Paulo, quando estava preso. Né? Além das suas cartas, né, que são maravilhosas, que vieram antes do Evangelho, inclusive. Jesus em nossa vida. Jesus está completamente comprometido com nós? Sim, ele está comprometido com nós.
Mas nós estamos comprometidos com Jesus intensamente. Lembra que nós falamos que nas empresas as pessoas agora são colaboradores? E o que nós somos do Cristo? Colaboradores. A nossa função hoje é colaborar. Nós temos um produto para vender? Sim ou não? É bom? É bom ou não é? Sim. Esse produto chama Evangelho de Jesus. É um produto maravilhoso. Só que a gente não está sabendo vender muito bem esse produto. Porque esse produto a gente só vai vender através de exemplo, de atitude, de moral. Então, quando nós passamos a ser colaborador do Cristo, nós passamos a aplicar essa moral no nosso dia a dia. Abraçando, respeitando. Gente, respeitar as diferenças. É colaborador do Cristo. Tem algum espírito igualzinho ao outro aqui? E dentro de casa? Mas são gêmeos. Não quer dizer nada, né? São trigêmeos. Não quer dizer nada. Porque são espíritos independentes um do outro. Com vivências diferentes. Com experiências diferentes. Então nós somos colaboradores de... Somos. A pedagogia de Jesus é a pedagogia do amor. Abre o Evangelho. Tem alguma coisa falando fora de amor? Coisas fáceis, por exemplo, amai os vossos inimigos. Tranquilo. Né? Coisa fácil. Tratar bem os pequeninos. Não tem orfanato. Todos os pequeninos estão nas suas casas, bem alimentados. Né? Tratar bem os idosos também, não tem asilo. Tá todos os idosos em casa sendo tratados pelos filhos. Né? Tranquilo. Respeito, solidariedade, fraternidade e, acima de tudo, caridade. O ato caridoso é o ato de respeitar. Respeitar cada um nas suas individualidades. Você está comprometido com Jesus? Não precisam responder. É fora o íntimo, tá? Cada um responde para si mesmo. E para encerrar, eu trouxe aqui uma mensagem. Vocês têm alguma pergunta? Deu para entender o que é ser o bom pastor? Caminhar com Jesus? Então tá. A luz de Jesus é um alento para o nosso coração? E a doutrina espírita também traz esse alento? Quando Jesus fala em bem ou mal sofrer, o que ele está dizendo com isso? Como assim bem sofrer? O que é bem sofrer? Saber sofrer. Alguém consegue me explicar? É difícil essa explicação. Explica ali. É você aceitar a situação independente de como ela está. Você tentar retirar alguma aprendizado daquela situação. Muito bom. Mas devemos cruzar o braço? Colocar só na igreja a salvação? Não. Nós temos uma função no bem sofrer e atrás de amenizar o sofrimento. Por isso que existe hoje, na ciência médica, vários subterfúgios para a gente ir atrás. Se a doença é do corpo físico, vamos atrás do médico. Se é moral, vamos pegar o Evangelho. Se é espiritual, vamos procurar a casa espírita.
não é? Então a gente tem que ir atrás. Mas não adianta. Alguém levantou com dor de cabeça e ficou assim: ah, eu já estou com dor de cabeça. Ah, eu já estou com dor de cabeça. Ah, e a dor de cabeça melhorou? Não. Então eu falar, eu estou com dor de cabeça, o que eu vou fazer para resolver essa dor de cabeça? E tocar o barco. Isso é o bem sofrer. Acalenta o nosso espírito? Jesus acalenta o nosso espírito? A moral do Cristo acalenta nosso espírito? Sim. Por quê? Porque todos os ensinos de Jesus estão direcionados ao amor. Quem ama deseja o mal do próximo? Não. Absurdamente, tem pessoas que estão indo buscar uma cesta básica, um saco de alimento, e estão sendo mortos nesse momento. Se houvesse amor naquele momento, ainda que não fosse de Cristo, ainda que eles não fossem cristãos, eles estariam fazendo essa calamidade com o povo. Se eu amar a todos vocês e todos vocês me amarem, espero que isso aconteça, nós vamos desejar mal uns dos outros? Não. Então, Jesus nos acalenta espiritualmente porque existe o amor. É afeto para o nosso espírito, para a nossa alma? Afeto tem a ver com gentileza, tem a ver com respeito, tem a ver com boa convivência. Empatia. Empatia. Essa é uma palavra que está bem em moda atual, né? Mas que infelizmente ainda a gente não conseguiu. Por que é empatia? É bonitinho esse nome, né? É colocar-se no lugar do outro, mas isso vem de Jesus. Quando ele fala, não faça aos outros que não querem que a ti façam. É empatia isso. É colocar-se no lugar do outro. O que eu faria se eu tivesse tal problema? O que eu faria se eu tivesse essa necessidade? Então, isso é o afeto à nossa alma. É a esperança para a nossa vida? Sim ou não? A nossa fé, a gente chama de fé raciocinada, ou seja, nós damos razão para a nossa fé. Quem tem razão na fé, ou quem coloca razão na fé, tem esperança, porque nós somos espíritos eternos. E esse corpo físico é apenas um instrumento de trabalho que logo a gente abandona. Assim espero, né? Porque, esse negócio de viver 300 anos que nem está indo no filme lá, não dá pé, não. Você vê todo mundo morrendo e você continuando vivo, já pensou que doideira que é isso? Morre mãe, morre pai, morre filho, morre neto, morre bisneto, você está lá ainda. Tá louco, né? Então, a esperança da vida, que a vida continua. É paz para os nossos dias, é amor para o nosso ser, é saúde para o nosso corpo. E essa saúde para o nosso corpo é só não ter doença? Não. A saúde está contida na esperança, no saber lidar com a diferença, no saber lidar com aquele problema. Gente, quem está com câncer em estado terminal tem que fazer ali o paliativo e se preparar, não é? Perdoando, abraçando, resolvendo alguns problemas necessários, né? Como herança, essas coisas todas, não é? Então, isso é saúde também, porque é saúde mental. A gente raciocinar sobre o que está nos acontecendo e de que forma que eu vou lidar com aquilo. É perdão dos nossos erros? Muita gente reza o Pai Nosso para dormir, né? Então fala assim, perdoai as nossas ofensas. Agora vem a frase difícil, né?
Assim como nós também perdoamos todos aqueles que nos ofendem. Mas está brigado, às vezes, com o próprio cônjuge e vira as costas para o cônjuge. Então pede perdão das ofensas, mas está brigado com o cônjuge, dormindo junto. Então, esse cuidado a gente tem que ter, né? Perdão é perdão mesmo. Soluciona o problema porque ele está junto da gente e está com todos nós, sempre. Tudo bem? Todos bem? Agora parece que eu faço a prece também, né? É isso? Então vamos lá. Que a luz e a paz do teu Evangelho, Senhor, nos guie, nos oriente para bons caminhos, que possamos buscar sempre aquele que está fora do aprisco e trazer para junto de nós, no amor ensinado pelo Mestre Jesus. Que os bons fluidos e as boas energias nos acompanhem, nos dê força, esperança e fé, alegria e amor, para caminharmos firmes e fortes no nosso propósito, amar a nós mesmos e amar ao nosso próximo. A Deus, acima de tudo, a Jesus, nosso Mestre, e àqueles que nos guiam e nos orientam sempre. Que Jesus seja nosso irmão, esteja próximo de nós. Que assim seja, graças a Deus. Quem é o dono do microfone?